Informativo Comercial. O programa a seguir é de responsabilidade de seus realizadores. Fique por dentro do que o governo municipal está realizando em seu benefício. Agora, na tua Rádio Cacique, somos todos Lagoa. Somos todos Lagoa, agora é você que escolhe. Desenvolvimento de verdade, a gente chega lá. Olá, muito bom dia. Está iniciando aqui na tua Rádio Cacique mais uma edição do programa Somos Todos Lagoa, na manhã deste sábado, dia 21 de outubro de 2023, aonde hoje acontece, tem expediente nos setores públicos da Prefeitura, também Secretaria da Saúde, Secretaria da Fazenda, aonde é compensação ao feriado de finados, na sexta-feira posterior, no dia 3, ponto facultativo, com a compensação de trabalho neste sábado, portanto, de acordo com o decreto também publicado no Diário Oficial. Então, fica também a informação, até às 13 horas tem esses expedientes na Secretaria da Saúde, junto à sala de vacinas, ali do SF Consoladora, segue ao decorrer do dia em razão do dia D da campanha de multivacinação. Então fica aí também mais um importante recado logo no início do nosso programa. Também trago como destaque que a Prefeitura abriu edital de concessão para instalação de empresa em terreno da antiga Corlac. Visando o incentivo ao desenvolvimento econômico do município, a Prefeitura de Lagoa Vermelha divulgou o edital de concorrência número 06/2023. O edital tem como objetivo receber propostas para concessão com encargos de uso de imóvel para instalação de empresa industrial, de prestação de serviço ou agroindústria no imóvel situado na BR-285. A concessão do uso do imóvel será de um prazo de 20 anos. As empresas interessadas em participar devem entregar a documentação para a comissão de licitação na sala da Central de Compras e Licitações até às 9 horas do dia 30 de outubro. Outras informações podem ser obtidas na Central de Compras e Distribuição de segunda a sexta-feira no horário do expediente, junto ao prédio da Secretaria da Fazenda, ou então no telefone 3358-9121. A campanha de multivacinação está em andamento. Até o dia 27 de outubro, a mobilização tem como objetivo a atualização da caderneta de crianças e adolescentes com menos de 15 anos a fim de ampliar as coberturas vacinais e reduzir o risco de introdução e disseminação de doenças que podem ser prevenidas. Todas as unidades com sala de vacina participam da campanha. O dia D acontece ao longo deste sábado, quando a central de vacinas no SF Consoladora está aberto até às 16 horas. Atenção, até às 4 da tarde de hoje, portanto, o SF Consoladora está aberto para atendimento da população dia D da campanha de multivacinação. Também conta com atividades voltadas para as famílias. Participe, portanto, deste importante momento dia D da campanha de multivacinação. Se não conseguir hoje, tem até o dia 27 para você levar aí a sua criança, enfim, adolescente com menos de 15 anos para ampliar as coberturas vacinais. Ainda falando em saúde, eu trago o cronograma do Saúde Mais Perto para os próximos dias. No dia 23, o Rincão São Francisco recebe a unidade básica ou a unidade móvel da saúde. Dia 26 em São Judas e no dia 30 de outubro o bairro Industrial. Todos os atendimentos iniciando às 8h30 da manhã. Programa Saúde Mais Perto em ação aqui no município de Lagoa Vermelha. E também, na sequência do nosso programa, falo sobre o edital para projetos culturais em Lagoa Vermelha, que está aberto até o dia 9 de novembro. O valor total disponibilizado para este edital é de aproximadamente R$ 259.768,47, dividido entre as categorias de apoio descritas na lei para a produção audiovisual e para demais áreas da cultura descritos no edital publicado. As inscrições podem ser realizadas até 9 de novembro e os documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto em horário de expediente. As dúvidas relacionadas ao processo de inscrição podem ser resolvidas no e-mail cultura@lagoavermelha.rs.gov.br ou através do telefone 3358-9107. Na sequência, ouviremos uma entrevista produzida pela Secretaria de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul e que explica sobre a Lei Paulo Gustavo.
existe a Lei Paulo Gustavo como ferramenta crucial para a realização de projetos audiovisuais no Estado. E a gente fala também de outras leis de fomento e de quanto o governo, através da Secretaria da Cultura, vem investindo. 2 craques falam comigo sobre isso. Rafael Bali, diretor do Departamento de Fomento da SEDAC, e Sofia Ferreira, diretora do Instituto Estadual de Cinema, o IECine. Gente, obrigada por vocês estarem aqui no nosso estúdio, na SECOM. Rafael Bali, por que é tão importante esse momento para a gente falar da Lei Paulo Gustavo? De fato é um momento histórico assim, para a Secretaria da Cultura, que já vinha numa ampliação muito importante de recursos, trazendo essa importância do setor para o desenvolvimento do nosso Estado, também falando desses aspectos econômicos, mas dessa importância de gerar valor simbólico. E agora a gente parte, então, para uma descentralização muito esperada, conquistada num contexto de pandemia, depois da Lei Aldir Blanc. Então, a gente teve também a aprovação da Lei Paulo Gustavo e da Política Nacional Aldir Blanc. Então, são leis que vão repercutir a partir deste ano em estados e municípios que recebem essa descentralização de recurso federal para poder aumentar o alcance da política pública, né? De fato, a gente está desenvolvendo os sistemas estaduais e municipais de cultura, com a participação social, buscando mais do que uma retomada agora de atividades depois desse contexto de pandemia, mas um fortalecimento desses setores. E a Lei Paulo Gustavo tem muito esse olhar, um recorte importante para o setor audiovisual, então um olhar de fortalecer esse setor, que também é um setor muito dinâmico e tem um mercado global, então o desafio, especialmente depois de tudo que a gente passou, mudou muito, o cenário mudou muito e a gente precisa fortalecer as nossas empresas e a produção audiovisual gaúcha, especialmente. E como precisava mudar, né? Por isso que eu chamei a Sofia aqui, que está à frente do IECine, porque a gente teve um momento tão legal de produção, né? Um momento, não, vários momentos aí ao longo da história recente, e a gente sente falta mesmo. Como público, a gente sente falta. Parece que em algum momento isso estancou, Sofia. E acho que a gente está agora com essas questões, né? A Lei Paulo Gustavo, que é super importante. Como é que vocês no IECine estão gerenciando isso? Como é que vocês estão publicizando isso também? Como é que vocês estão gerenciando isso? Como o Rafa falou, é um momento muito importante, né? No audiovisual, especificamente, né? Assim que eu entrei aqui na Secretaria, fiz um levantamento, assim, para me aproximar, conhecer, conectar mais com essa instituição, né? Que é o Instituto Estadual de Cinema, que tem mais de 30 anos, 36, 37 anos, é um instituto, é um jovem adulto, né? Então, já tem... Mais velho do que ela, by the way. Mais velho do que eu. Mas tem um histórico muito relevante, assim, com algumas iniciativas também bem pontuais que foram marcos também na produção audiovisual aqui no Rio Grande do Sul, quando começou a ter um incentivo para curtas-metragens. Curtas-metragens são a porta de entrada para produtores no setor audiovisual. Então, uma série de pontos e de uma presença que é a voz do setor audiovisual dentro da Secretaria de Estado da Cultura, né? Então, esse ponto de contato também com o setor audiovisual é muito importante. É para isso e esse é o papel do IECine. É isso, né? É o braço técnico do audiovisual dentro da Secretaria e é esse articulador que vai pensar com as lentes do audiovisual a política pública no Estado que fortaleça, que consolide, que amplie as possibilidades de toda uma cadeia produtiva, né? O audiovisual também tem isso. A gente tem muitas etapas de financiamento, tem toda uma especificidade que é importante também ter essa interlocução aproximada para que possa estar uma cadeia tão complexa, possa estar sendo contemplada nas iniciativas do governo estadual. Bom, voltando para a Lei Paulo Gustavo, mas eu quero puxar um pouquinho antes aí, Rafa, que é a própria Aldir Blanc. E assim, como falando aqui com a voz de leiga, né? Muitas vezes a população, a sociedade, sociedade, a gente sabe o nome da lei, a gente sabe que existe uma questão estadual, que existe uma questão federal, né, de gestão desses recursos, mas essa estrutura muitas vezes parece complexa para a gente. Então, agora está muito bacana de falar, porque tudo isso foi duplicado, né? A gente tem aí o investimento que o governo do estado está fazendo nesse setor, é realmente, aqui não é puxa brasa para assado nenhum.
A questão é fato, né? É número, é matemática. Então, assim, não sei se eu vou te pedir uma coisa muito impossível, né? Mas nesse âmbito federal, assim, tu falou da Aldir Blanc, né? A Aldir Blanc, ela serve para quê? E aí a Paulo Gustavo, que tu já falou que é a questão audiovisual. Perfeito. E onde é que essa esfera federal, onde é que ela se mistura com os estados, né? A partir de que ponto os estados passam a ser protagonistas? É um contexto importante para a gente compreender até o próprio avanço das políticas públicas da área da cultura. Isso. Naturalmente, comparada, por exemplo, à área da saúde, da educação, a gente tem um nível de maturidade muito menor. Um volume de recursos, uma estrutura muito menor, e a cultura, por natureza, também é feita pelas pessoas. Então, o Estado também tem uma indução de uma forma diferente. O fomento acaba sendo uma das formas mais potentes, os recursos, né, em projetos, mas uma das formas mais potentes de concretizar essas políticas públicas. A gente parte, então, lá do desenvolvimento do sistema de cultura, que foi pensado. Temos o sistema de educação e de saúde. Como o sistema de cultura poderia passar a funcionar? A partir de planos, participação social e descentralização de recursos. Isso não aconteceu. E passou a acontecer, então, por isso a importância também dessas leis emergenciais, em razão do contexto de pandemia. Claro. Então, a dificuldade aumentou e a necessidade está mais pela próxima. urgência da situação, né? A questão Perfeito. era driblar a burocracia que se impunha até então, né? E o Acho que é setor isso. se mobilizou. Então, nesses anos, nesse contexto de pandemia, o setor se mobilizou, demonstrou a sua importância, teve suas atividades paralisadas. Então, essas leis vieram, né, e colaboraram para fortalecer o sistema. O alcance aqui do Estado, né, aumentou drasticamente. A gente, desde a criação da Lei de Incentivo à Cultura, esse é o mecanismo talvez mais conhecido, a Lei Rouanet, os incentivos Ali fiscais. Até antes de 2019, a gente tinha 6 mil produtores, que a gente chama os proponentes de projetos. A gente dobrou esse número na pandemia, em razão das ações de busca, de acesso a recursos, de necessidade do próprio setor, né? A gente teve na execução da Aldir Blanc, é importante até a gente celebrar, né? A gente sabe como é o gaúcho também, que é algumas marcas. A gente foi o primeiro estado a prestar contas, a concluir no prazo de execução e chegou a mais de 7 mil beneficiários. De fato, foi um exercício de pulverização do recurso. Não dava para executar grandes projetos, grandes eventos. A pandemia nos limitava. Então, isso nos deu uma base, por isso a gente tem um otimismo muito grande agora nesse ano. O contexto todo é favorável e o que a gente fez lá atrás vai contribuir certamente para o sucesso agora da execução da Lei Paulo Gustavo. Na verdade, a gente, né? A gente tem essa coisa do gaúcho, né? O jornalismo tem uma piada que é super engraçada, né? Aquela coisa assim, houve uma tragédia lá, uma notícia horrorosa de uma tragédia, um acidente. Saber o salvamento foi feito... Um gaúcho fez um salvamento, tal, sabe? É muito louco isso, porque a gente tem... É bacana, né? A gente ter essa... E tem motivos para celebrar isso. E o Rio Grande do Sul, realmente, nessas questões de projetos, né? De gestão e tal, em vários setores. Eu tenho ouvido aqui várias vezes secretários e técnicos, né? Como vocês, Rafa, como tu, falando isso, que o Rio Grande do Sul... em termos de gestão no Brasil inteiro, acaba sendo ponta, né? Isso é muito bacana. E quando se fala em cultura, poxa, mais legal ainda, né? Sabe que vocês falaram isso do gaúcho, e daí eu tava fazendo alguns levantamentos e tal, e daí a última levantamento que a gente tem, que a gente chama de dado bom, que é 2019, né? Quer dizer que a indústria audiovisual tá funcionando, né? A gente ainda não tava com os índices atravessados pela pandemia, né? E o Rio Grande do Sul é considerado o terceiro polo audiovisual do Brasil. E daí eu fui atrás também disso, né? E aí fui ver, e assim, a participação do Rio Grande do Sul é de 4,9% dentro dessa produção. Claro, Rio de Janeiro é primeiro, antes de São Paulo, veja só. Eu não sabia, achei que fosse São Paulo. E digamos assim, só pra gente ter uma noção, né? Esse é um percentual que ele é calculado assim. Rio de Janeiro, de 1995 até 2019, que é o marco, produziu 854 longas-metragens. São Paulo, 665. E o Rio Grande do Sul, 95. Né? Eu digo assim, a gente é o terceiro polo audiovisual brasileiro, porque a autoestima do gaúcho é maravilhosa. Mas tu Mas, viu, claro, viu a cara que eu fiz aqui pra ti, né? Oi, 95. Opa. Mas é claro, a gente também tem que fazer guardadas as devidas proporções, né? Porque a gente tá falando Super de uma guardadas. dimensão orçamentária de São Paulo que ela é incomparável, né? Então, em todos os setores. Veja, 95 longas era de 1995 até 2019. Agora, só esse ano, nós estamos com mais de 25 longas-metragens. Só pela Secretaria
secretaria, né? Sem contar os que vêm, que o Rio Grande do Sul produz com recurso federal daí, né? Então, veja só, né? Isso já é um reflexo muito claro na nossa realidade de produção. Aí, falando nessas questões de prazo que a gente precisa falar, né, gente, que é super importante, por que teve essa prorrogação, enfim, qual é esse momento da Paulo Gustavo? Resgatem aí pra gente. Vamos lá, então, a gente virou o ano então com a lei aprovada e foi um desafio, porque ela foi aprovada, depois teve veto, o STF entrou e determinou. Nossa, foi quase uma batalha aquilo, foi gente, muito... que horror. Depois da aprovação, a batalha olha, onde seguiu. entra essa coisa ideológica, que coisa, né? É onde barra tudo, e aí é o retrabalho, né? É verdade. Mas, enfim... Mas, enfim, viramos o ano com essa decisão. A lei deveria ser executada até o final de 2023. Então, o governo federal, ao longo desse início de ano, inclusive dos 8 primeiros meses, foi só em agosto. E execução até o final de 23, ou seja, agora? Agora, final do ano. Então, ao longo do início do ano até agosto, o governo federal trabalhou na regulamentação. Então, foram 2 decretos, 2 instruções normativas e o recurso passou a ser disponibilizado para estados e municípios. Então... Esse tempo só para regulamentação, é isso? Isso até encurtou o tempo para estados e municípios executar, especialmente a parte mais importante que é o edital na rua, que é o momento que a gente está hoje. Esse é o momento dos agentes culturais, diante das regras dos editais, poderem elaborar seus projetos para concorrer aos recursos. Então a gente conseguiu, foi dia 23 de agosto, a última instrução normativa, dia 25, a gente já estava com os editais na rua. Então, preparamos para tentar largar o quanto antes para iniciar a fase de inscrição. A regra até colocava um mínimo de 5 dias de inscrição, o que é absurdamente pouquíssimo tempo para se articular e pensar projetos da complexidade, especialmente do setor audiovisual. Não tem como. Então, a gente já largou com 30 dias de inscrição, um dos maiores prazos de editais que a gente tem observado, considerando essa necessidade de pagar. A gente tem que pagar todos os projetos, repassar o recurso até o final do ano. Mas, diante aí desse contexto de calamidade, esses eventos climáticos extremos, né, não nos restou outra possibilidade a não ser prorrogar e ajustar o nosso cronograma interno para apertar ainda mais a fase de seleção e contratação. Mas a gente precisava dessa condição, né, o Estado passando por tudo isso, que felizmente hoje, sol voltando, né, mas foi uma condição complicada que demandou muita atenção, muito esforço. Então agora a gente com mais tempo espera ter um alcance ainda maior, uma possibilidade ainda maior dos agentes culturais participarem. Como é que são estabelecidos esses critérios? Eu chego lá, Sofia e Rafa, eu tenho um projeto bacana aqui que eu quero inscrever. O que é exigido desse realizador? No audiovisual... Ou como é feita a seleção do projeto? Claro, no audiovisual tem algum... né? Então, por exemplo, obras audiovisuais de um nível mais complexo, estou falando aqui de longas metragens, obras seriadas, é preciso que já seja uma produtora brasileira independente, né? Um CNPJ estabelecido. Com um CNPJ estabelecido, habilitado, né? A gente chama de CNAE, né? Então, assim, habilitado com o CNAE 59, a gente chama assim, isso é basicamente... Atividade econômica. A atividade econômica que a natureza da tua atuação, né? Que te coloca na categoria de uma empresa que atua no setor. Naquela atividade específica, né? Então, isso sim, né? Claro, por exemplo, curtas-metragens, a gente flexibiliza para, por exemplo, microempreendedor individual, porque a gente entende que é a porta de entrada. Então, existe um processo de profissionalização, que também é uma coisa que a gente está bastante atento, porque entende que é fundamental esse processo para que a gente vá, de fato, estruturando esse setor, né? Então, é uma chance para o crescimento desse realizador e que a política pública possa ajudá-lo. É isso. E aí uma coisa que é importante também, que eu vinha falando muito, por exemplo, o projeto audiovisual, ele contrata muitas pessoas, né? Então, é importante a gente também entender quem é o proponente de um projeto e que certamente precisa ser uma empresa que está dentro dessa categoria e que, de preferência, tenha alguma experiência, tenha lastro, porque é um recurso bem considerável. A gestão de um recurso público tem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos. Tem a entrega. Exato, né?
exatamente todo o processo e essa entrega. Mas uma coisa é o sujeito proponente. Ele vai estar responsável. Ele é o interlocutor aqui com a secretaria, que vai fazer essa prestação, e a secretaria depois vai fazer lá para o governo federal. Isso é um processo todo muito importante, porque às vezes a gente entende que cada sujeito, cada agente cultural, ele precisa ser proponente. Não, ele pode inclusive ser contratado, se ele é um técnico, ele vai ser contratado nesse longa-metragem e depois ele vai fazer outro curta, porque o cronograma daqui... Então, veja, não é a única forma de participação, não é a proponência, necessariamente. A gente entende normalmente. É uma cadeia complexa, tem muita gente trabalhando, profissionais, né? Pelo menos uma centena de profissionais envolvidos, contratados na execução. Então, esse entendimento também é muito bacana da gente estar podendo falar sobre ele, né? Senão as pessoas ficam, mas eu não posso participar. Pode, querido, mas o papel dentro dessa cadeia não é necessariamente o da proponência. A proponência vai ser uma produtora constituída, que vai ter um produtor executivo, que vai ser responsável por toda essa gestão de recurso público. De quem possa ser cobrado depois justamente que isso. Deverá responder, exatamente. Exato. E na sequência do programa Somos Todos Lagoa, nós vamos falar sobre cursos que estão com inscrições abertas e também em desenvolvimento e atividades que o Centro de Referência Assistencial vem realizando aqui no município de Lagoa Vermelha. Nós recebemos nessa oportunidade, a coordenadora do CRAS aqui do nosso município, a Vanessa Brambati, que nos comenta então em relação a essas importantes atividades. Vanessa, seja bem-vinda mais uma vez à programação da Rádio Cacique. Tudo bem? Olá, Pedro. É uma satisfação enorme estarmos novamente falando na emissora e trazendo as nossas informações, né? As novidades que nós temos e estamos desenvolvendo no CRAS. Além dos encontros diários que acontecem com os grupos do Serviço de Convivência, de crianças, idosos e adolescentes, os grupos do PAIF, a gente ainda conta com várias oficinas, que estão algumas já em andamento e outras estão sendo programadas para as próximas semanas, para os próximos dias para iniciarem. Então, conta para nós aí as que já estão em andamento e como é que foi também essa escolha, né, para esses temas, para esses assuntos. Foi demanda da população? Como é que foi a percepção de vocês para essas oficinas que estão sendo realizadas? E já aconteceu há alguns dias atrás uma oficina de artesanato, foi confeccionado aqueles cactos artesanais e a gente, de muito tempo já, é histórico que a gente já sabe que os usuários do CRAS, as mulheres, principalmente o público feminino, tem um grande desejo de trabalhar com artesanato. Algumas por interesse em comercializar, em produzir para venda, para presentear, e outras como uma forma de terapia, de passatempo, de hobby mesmo. Foi muito aceito os cactos, né? A Lucimar que desenvolveu essa oficina, foi bacana, foi legal. Foi casa cheia, preenchemos todas as vagas praticamente. E como a gente sabe que elas gostam muito disso, e está chegando a época natalina, nós estamos oferecendo agora, na próxima semana, já inicia na terça-feira, a oficina de artesanato natalino, que vai ser uma parceria com o secretário Lucas, do Desenvolvimento, da Secretaria do Desenvolvimento, que também foi parceiro e nos forneceu uma quantidade boa de material e que a gente vai utilizar para esta oficina. Alguns a gente teve que adquirir, mas uma boa parte ele nos auxiliou para fazer essa produção, né, desta oficina e para poder oferecer para a população. Ainda restam algumas vagas. É terça de manhã uma turma, terça na parte da tarde outra turma. Interessados, então, entrem em contato, que ainda tem alguma coisa de vaga sobrando, mas a disputa por este curso é bem grande, uma adesão bem bacana, bem legal. Os interessados devem entrar em contato, vir presencialmente até ao CRAS, como é que é? Pode entrar em contato, sim, né, fazer a inscrição por telefone, mas o legal é vir até o CRAS para olhar as peças que serão produzidas. A Lucy já fez algumas amostras, quase que todas elas já com o material que dispomos, e elas olhando ali já vão ficar com aquele gostinho, né, do que vai acontecer. É como se fosse
uma degustação já da oficina que vai acontecer de artesanato natalino. São peças bonitas, mas muito simples, que não vai custar caro, para que também depois elas possam reproduzir, comercializar, vender, decorar a casa, enfim, fazerem o que bem entenderem, né, o que for do interesse. Quais os outros temas e atividades também que o CRAS vem realizando? Nessas oficinas também, além da oficina de artesanato natalino, a gente desenvolve uma oficina de desenvolvimento pessoal, que é ministrada pela Marília, que acontece normalmente no início destas outras oficinas. E onde ela aborda um pouco o tema do desenvolvimento pessoal, do aprimoramento das habilidades que as pessoas têm e do desenvolvimento de novas habilidades. E é um assunto bem interessante, assim, que vem e que casa com esses outros temas. Também temos em aberto um curso, uma oficina, e que essa não terá um caráter assim de continuidade. E é uma novidade para a nossa cidade, que é a oficina de dança circular, que será ministrada pela Lúcia. Ela é uma oficineira nova, lagoense também, mas é uma oficineira nova e é uma atividade nova para a cidade. Dança circular é bacana, é algo em grupo, é uma dança em círculos e envolve relacionamento, bem-estar, alivia o estresse, tem vários benefícios para a saúde. Já acontece em alguns grupos, tanto do PAIF quanto do Serviço de Convivência, e a ideia é oferecer essa oficina na quarta-feira, na parte da tarde, acima de 16 anos, masculino e feminino. Interessados também podem vir ao CRAS ou ligar, fazer a inscrição. Será todas as quartas-feiras na parte da tarde. A ideia é que essa oficina não tenha um término, né? Que ela aconteça assim num período longo, porque é uma atividade que vai ser desenvolvida ao longo do tempo. E é uma atividade prazerosa e a gente acredita que vai trazer muitos benefícios para as pessoas, né? Com certeza. E não tem limite de idade. Quem tiver 50 para mais também pode participar. Também pode participar. Acima de 16, abaixo desta idade a gente desenvolve no serviço de convivência, né? Mas acima de 16 até 100 e poucos anos. Se tiver, assim, uma variedade muito grande de idade, podemos pensar até em separar as turmas por uma questão de nivelamento, né? De mobilidade e tal. Um público mais jovem separado de um público mais adulto, mas aí no decorrer das inscrições e do desenvolvimento da oficina, a gente vai ajustando e construindo junto com o grupo mesmo. Com certeza, até porque temos muitos ouvintes que nos acompanham nesse momento, talvez estão aposentados, enfim, sem alguma atividade física. É uma oportunidade que o CRAS oferece de forma gratuita ao cidadão lagoense para participar, né? Seja no momento interpessoal ali, conversando com as pessoas, praticando alguns exercícios físicos e aprendendo um pouquinho mais também, saindo um pouquinho da rotina, talvez só em casa. É uma oportunidade, então, mais uma oficina que o CRAS oferece ao cidadão lagoense. É isso aí, é uma oportunidade também de combater o estresse, de conviver com outras pessoas, de fazer algo prazeroso, legal, cuidar um pouquinho da autoestima. Esse é o nosso objetivo. E também temos mais oficinas. Conta pra nós. No interior, na comunidade do Turvo, no dia 30, acontece a oficina de culinária, de salgados, de assados. E também desenvolvida pela Lucy, e uma parceria com a equipe Volante, que é a Liliane e a Denise. E a Denise entende dessa parte, né? Ela que trabalhou há muito tempo com a Emater, sempre acompanhando o pessoal do interior, com a questão das agroindústrias, então participando junto. Exato, ela tem um entendimento muito grande e da necessidade disso também, e isso, através delas, vai ser oferecido então para essa comunidade do interior. É um grupo do PAIF que já existe, bem fortalecido, bem unido, então eles se organizaram e a oficina vai acontecer. Aí as pessoas vão perguntar, mas é só para o grupo do interior? Não, a gente pode pensar diante assim da demanda
que surgir, em oferecer uma segunda etapa, ou uma terceira, ou uma quarta, em outros lugares, em outros interior, né, em outras comunidades, ou até mesmo no próprio CRAS. Mas isso vai depender também do interesse das pessoas. E o que a gente orienta? Que liguem no CRAS e digam, olha, eu gostaria de participar desta ou daquela oficina. Aí a gente vai montando as turmas dependendo do interesse, né? Esse já está com as inscrições abertas. Este do interior é exclusivo para aquela comunidade, porque é um grupo fechado, não um grupo fechado, vamos dizer assim, corrigindo. É um grupo já organizado e que acontece já há bastante tempo, da comunidade. Então, elas se organizaram com materiais, com equipamentos, né, de cozinha que vai ser necessário e vão fazer acontecer. A gente vai mostrar umas provinhas para vocês. Maravilha. Sobre oficinas, seriam esses os assuntos? Sobre oficina, sim, mas a gente tem outras novidades que nos próximos dias a gente pode estar trazendo, que é referente a um projeto que Lagoa Vermelha foi contemplada com o Empreender Social. E esse está a cargo da Marília. E daqui, né, nos próximos dias estaremos formando turmas com algumas escolas em projeto piloto e que depois pode ser ampliado para que esses jovens possam ter acesso a este curso de desenvolvimento pessoal e de empreendedorismo. A gente espera muito que esse curso traga muitos frutos e numa próxima oportunidade a gente pode trazer a Marília para esclarecer, assim, para aprofundar um pouco mais esse assunto. Maravilha. Vanessa, obrigado pela participação. Não sei se teria mais algum assunto a destacar no programa de hoje. Seria isso hoje. Agradecer também a população que tem buscado o CRAS para esclarecer dúvidas, para buscar oportunidades de cursos, as pessoas que participam dos grupos de convivência, tanto criança, adolescente, idoso, os grupos do PAIF têm vagas em aberto ainda no CRAS, nos interiores também, né, nas comunidades do interior. Então, reforçar. Busquem o CRAS, busquem os serviços que estão disponíveis e dentro das possibilidades a gente vai encaixando cada pessoa, cada família naquilo que for mais adequado, né? Para a demanda, para a realidade, enfim, para o interesse de cada um. E dentre esses serviços, volta e meia a gente acaba divulgando a questão do cadastro único, que o sistema acaba ficando indisponível, enfim. É algo também que dá para nós destacar, que a foge do controle aqui de Lagoa Vermelha, da equipe, é um sistema nacional. Exatamente, já aconteceram umas 2 ou 3 vezes nos últimos dias, a gente veio noticiando aqui, não é exclusivo de Lagoa Vermelha, quando o sistema cai é nacional, é geral, tem uma justificativa para isso. Segunda-feira, o Yuri, que é um dos cadastradores, estará indo a Porto Alegre numa capacitação, né? Vai participar desta capacitação e de lá trará novas notícias. Então, a gente pode conversar com ele também, né, num próximo momento, para que eles tragam mais informações. Tem mudanças chegando, importantes, e a população precisa, né, as pessoas, os usuários do nosso serviço, precisam ficar sabendo, né, porque muitas coisas explicam também essas disponibilidades de sistema. Não é à toa tudo isso, né? São mudanças que vêm acontecendo para aprimorar o sistema, mudanças que vão impactar, com certeza, né, em alguns usuários. Esperamos que para melhor, mas ele trará essas informações, essas notícias, com certeza. Até porque, para muitos recursos, benefícios que as pessoas... para terem acesso, né, é necessário ter o cadastro atualizado, né, o cadastro único atualizado, com os dados, com as informações. Então, é importante que o pessoal esteja atento, né, Vanessa? Com certeza. Sempre atualizar, acima de qualquer coisa, atualizar o cadastro. Deixar certinho, organizadinho, que fica mais fácil, tanto para o cadastrador, depois, para tentar regularizar alguma coisa, quanto para o usuário, né, que vai acessar um serviço, vai acessar um direito, um benefício, está irregular até atualizar, daqui a pouco tem um prejuízo com isso, né? Então, a orientação geral é que mantenha atualizado, mantenha os dados bem certinho, corretamente, para evitar problema para todo mundo, né?
Perfeito. Vanessa Brambati participando aqui do programa Somos Todos Lagoa nesta edição de sábado. Muito bem, assim nos encaminhamos à parte final do programa nesta semana. Para mais informações, acesse o site e redes sociais da Prefeitura de Lagoa Vermelha. Um bom final de semana e até mais!